6h20, 6h30 da manhã. E o Senhor me incomodou para gravar esse vídeo. Deixa eu ajeitar mais um pouquinho. Aqui. Faz um tempo que eu quero falar sobre isso, mas eu vou falar agora, aqui dessa vez. Eu precisava falar, o Senhor estava me incomodando e a ponto de não conseguir dormir mais. E o que eu quero falar hoje, para você não ser um missionário, não seja um missionário. Antes de entender isso que eu vou falar. Então a missão é um chamado. Na verdade a missão não é algo bonito, não é algo aesthetic, digamos assim. A missão é um chamado. A missão é uma convocação que Deus tem para nós. Missão é um chamado que vem da revelação de quem Deus é. A partir do momento em que você enxerga quem o Senhor é, a partir do momento em que você abre os olhos para a pessoa de Jesus, você enxerga quem Jesus é. E a partir do momento em que você conhece a pessoa de Jesus, você é imediatamente enviada, impulsionada, catapultada para viver a missão integral de Deus. Faz parte. Então a verdade, a verdadeira missão, ela não é focada em mim, não é focada em o que eu posso fazer, não é focada em minhas habilidades intelectuais, o quanto eu falo bem, não é focada em aquilo que nós podemos fazer, a força dos nossos braços. A verdade é que a missão ela é focada em uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. O Senhor, Ele nos chama de acordo com a necessidade da missão. O Senhor, Ele nos chama para aquilo que nós devemos afetar de alguma forma na sociedade. E é uma missão que nós fazemos parte, que nós podemos fazer parte. E não algo que nós tiramos da cabeça do nada, mas sim porque é um chamado do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, o ato de ir, o ato de você se colocar à disposição de Jesus, porque lhe foi revelado os seus atributos, quem Ele é, o seu plano, porque Ele criou, porque Ele quer habitar no meio do seu povo, porque Ele quer voltar para nós. Então, o ato de ir é um ato de adoração, é um ato de conhecer, é o ato de entender quem Jesus é. Porque você realmente só vai de todo o coração, porque você o conhece. Nós poderíamos ir de qualquer outra forma para a missão. Ou como muitas vezes nós vamos para postar uma foto no Instagramzinho, para postar uma foto com uma criança no colo, para postar nas redes sociais que eu fui para ser legal, para ser aceitável, para as pessoas verem que, olha, ele faz missão, o Deus Lucas faz missão, não. Chamado, o ir, o ato de ir, é para aqueles que entenderam, para aqueles que conheceram a Jesus. Então, se somos convidados para a missão, se somos enviados para a missão, é porque
Filho nos enviou. O Filho nos enviou para uma missão. O Senhor Jesus nos envia para a missão como Ele enviou os seus discípulos. E é assim que Ele trata os seus filhos. Em Mateus 28, se não me engano, versículo 16, eu vou até abrir aqui. Abra comigo aí. Mateus 28, estou com a Bíblia aqui em cima. Versículo 16. Caramba. Mateus 28, versículo 16. Diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Caramba, passou um passarinho aqui muito feio agora, do meu lado, atrás de mim. Sei que ele ia me bater. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, nós vamos porque o Filho nos envia. E se nós, como eu falei, se nós temos o reconhecimento de quem é Jesus, se nós o reconhecemos, se nós o conhecemos, se nós o vimos com nossos próprios olhos, se nós lemos as Escrituras, se nós vivemos a vida que Ele viveu, se nós, de alguma forma, fazemos parte daquilo que Ele quer fazer, porque nós somos uma testemunha. E a testemunha é alguém que viu, é alguém que tem o conhecimento de um fato. Vamos imaginar um acidente. Acontece o acidente e você olha o acidente, você está no momento em que acontece o acidente. Isso quer dizer que você é uma testemunha. E talvez um dos envolvidos no acidente lhe convide para testemunhar a favor. Porque talvez ele esteja na razão, talvez ele... E essa pessoa lhe convida para testemunhar. Então você é uma testemunha, você viu algo, você é uma testemunha ocular. Então, Jesus, ele disse para sermos testemunhas. Porque alguém que viu Jesus, alguém que olhou para os seus feitos, alguém que o reconheceu, alguém que viu os seus poderes, alguém que se relacionou com ele, alguém que conhece o seu coração, é essa pessoa que vai para a missão. Porque, na verdade, tudo é um ato de adoração. Quando eu escolho vir aqui para falar isso, por mais que ninguém veja por enquanto, é um ato de adoração porque Ele me chamou para vir. Se eu vou em missões, eu acabei de chegar de missões. Se eu vou em missões é porque Ele me mandou, e obedecer também é um ato de adoração. Eu testemunhar seus atos, testemunhar aquilo que Ele fez no passado, aquilo que Ele está fazendo no presente, aquilo que Ele fará no futuro, é um ato de adoração. É o ato de quem entendeu o que Jesus já fez. É o ato de quem entendeu o que Ele vai fazer. É o ato daqueles que acreditam, testemunham daquilo que Ele fez. O Senhor Jesus, Ele está me chamando, Ele está chamando também você para fazer essa missão. Qual missão? De levar a palavra para toda criatura. Porque antes disso,
até que o Evangelho seja pregado, ele não virá. Então, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, porque virá o fim. Talvez você não alcance quem eu já alcancei, talvez você vá em lugares em que eu não vou ter oportunidade de ir. É por isso que, se você entendeu o seu chamado, que se você abriu a palavra, se você viu os feitos de Gênesis, Apocalipse, você tem que ir. E o Senhor está te chamando hoje para você. Então, se você é um missionário, se você acha, se você tem a convicção de que o Senhor lhe chama para isso, na verdade, o Senhor nos chama para isso. Se esse vídeo chegou até você, se essa palavra você sentiu no coração, é porque o Senhor te chama. Ele me chama. E não seja um missionário que não entende o plano de Deus. Seja um missionário que coopere com os planos de Deus. Seja um missionário que entende uma das últimas palavras de Jesus em Mateus 28. Seja esse missionário. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Esqueci de falar, mas deixe seu like, esse canal é novo. Eu tô sentindo de gravar isso e, sei lá, se isso de alguma forma falou com você. Deixe seu like, compartilha com alguém. É isso. Sem mais. Valeu.